Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, olha, eu sinceramente este debate é uma espécie de... É o mesmo debate que nós convocámos com urgência em dezembro do ano passado, quando percebemos que iam gastar 3 mil milhões em habitação e não havia o Programa Nacional de Habitação. O Senhor Ministro na altura não nos dignou com a sua presença, ainda bem que está cá hoje, mas eu vou voltar um pouco àquelas perguntas que nós fizemos. Não, mas a Senhora Secretária de Estado também pode ser a Senhora Secretária a responder, qualquer um dos dois. Estarei muito... Sim, estava cá, Sr. Secretário de Estado. Resumindo, a questão é a seguinte, 1.200 milhões, 26 mil fogos, 2026. Isto era a pergunta que eu fazia, como é que os senhores vão conseguir fazer isto? O senhor é economista, seguramente fez contas, porque é que apareceram os 1.251 milhões, exatamente, quanto é que vai ser o custo por metro quadrado, qual é que é a proposta, porque no primeiro direito falam em 700 euros por metro quadrado, o que já estamos muito mal, isto para construção nova, portanto, para tentar perceber o que é que nós estamos aqui a fazer para não estar a implementar uma espécie de princípio de escravatura na construção de obras públicas que já aconteceu no passado e que não vamos querer que volte a acontecer. Portanto, para já isto, garantir que estamos a falar de valores dignos de obras públicas. Segunda questão, vamos lá tentar explicar porque é que o plano é importante. Não é só porque está na lei, como eu estava a dizer, não é só porque ele está na lei e não está feito, mas enfim, vamos lá tentar explicar porquê. É assim, nós temos carências, temos recursos e temos que ter uma ideia como é que ajustamos as carências aos recursos. Ora, as carências habitacionais no nosso país, Sr. Ministro, estão muito bem explícitas no relatório da Comissão Europeia que diz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que identifica muito bem que nós temos 1 milhão de pessoas a viver em situação indigna. 1 milhão de pessoas. É isto que já está identificado, que vivem 800 mil vivem em pobreza energética e 1 milhão vivem em situação... Portanto, é 1/4 dos 4 milhões de agregados que nós temos em Portugal. Portanto, este é que é o número. Pode estar aqui 7 anos a fazer carências, eu sei bem como é que foi feito o último levantamento e, portanto, vão aparecer mais. Isto é outro fenómeno que também já devia saber da política de habitação, vão aparecer muitas mais. É claro que já sabe que os primeiros 32 municípios já esgotaram, já está a 98% dos 26 mil, portanto, os primeiros 32 municípios já estão nos 25 mil e qualquer coisa fogos, que é o relatório de execução do primeiro direito, é isto aqui escrito, na página 20 e tal, 26, se quiser saber, mas resumindo e concluindo, portanto, aqui a questão é como é que eu vou associar as carências aos recursos. E eu digo-lhe o que é que eu fazia, olha, melhor ainda, digo-lhe o que fez o professor Cavaco Silva na altura, quando apresentou o PER, o Programa Especial de Realojamento, que realmente fez 40 mil fogos em 10 anos, e qual é que era o objetivo? Fez assim, eu não vou conseguir resolver o problema de toda a gente, mas vou definir prioridades, é isto que faz um plano. E o que é que o professor Cavaco Silva fez na altura? Vou acabar com as barracas. E foi isso que ele fez e cumpriu, acabou com as barracas. Definiu uma prioridade porque não conseguia chegar ao tal milhão que existia. Mas pronto, fez 40 mil fogos, de facto, entre ele e o Guterres a seguir, nos 10 anos foram 40 mil fogos. Portanto, com alguns que resolveram muito bem e outros que resolveram muito mal. Portanto, mais isso também, depois temos que aprender com o PER, é verdade, mas a verdade é que teve um objetivo que cumpriu, porque faziam contas à partida, isto é o dinheiro que nós temos, isto é o que nós conseguimos. Portanto, a minha dúvida é, para este milhão de fogos, qual é que é a vossa prioridade? Qual é que é o vosso objetivo? Estou a falar, obviamente, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Saiu o ano passado o relatório das Nações Unidas, em que, aliás, a pobreza habitacional, como sabem, é o pior indicador de pobreza do nosso país. O pior de todos. Pior que a energética, pior é a pobreza habitacional, o que é uma vergonha para a qualidade dos arquitetos que este país tem. Portanto, resumindo e concluindo, como é que nós associamos carências a recursos? O que é que eu faria? Por isso é que eu estou sempre a falar na questão do FNEI, não acho graça nenhuma. O que eu faria é que pegava no património público devoluto, que o Sr. Secretário de Estado de Tesouro e Finanças já nos disse que são mais de 1000 imóveis espalhados por todo o país e não fazia nada enquanto esse património público devoluto não tivesse todo recuperado e a servir a função da habitação. Está a ver? Era isto que eu faria. Portanto, é isto que nós temos que fazer. E não é isto que os senhores estão a fazer. Aliás, era ótimo que fosse isto que os senhores estão a fazer, mas não é. Portanto, esta é a minha prioridade. Então, eu diria assim, o município não pode receber dinheiro se tiver património público devoluto lá. Enquanto não tiver reconstruído, reabilitado o património público devoluto, não há dinheiro para construção nova. Se for isto que estão a fazer, ainda bem diga que é para ficar gravado, ficamos a saber. E depois é assim, carências, recursos, como é que eu associo carências a recursos? Tem que ter uma ideia de cidade, tem que ter uma ideia de que cidade é que eu quero fazer.
E uma ideia nacional que não seja município a município. Eu já percebi que não tem ideia e vai ser a estratégia do TAD, não é? À medida que o município vai chegando, vocês vão aviando e os que chegarem primeiro têm 100%, os que não chegarem não têm, mesmo que não sejam os que precisam. Isto é que é inacreditável. Portanto, Sr. Ministro, eu genuinamente, eu não lhe estou a questionar a sua boa vontade e a sua intenção, estou a questionar a capacidade e o critério. Falta aqui critério. Isto é uma política sem critério. Que à medida que vão chegando, vão sendo respondidos e não é os que precisam mais, que isto é que é incrível, porque a política, por definição, devia ser um discurso de equidade e de justiça social e não de gastar o dinheiro rapidamente para não termos de devolver a Bruxelas. Eu até percebo, até hoje, agora foi honesto no seu objetivo, é gastar rapidamente para não termos de devolver, foi honesto, mas a verdade é que tem que haver equidade, justiça social quando estamos a falar de habitação. E agora é assim. Isto é tudo o que eu considero básico, mas é claro que nós devíamos estar a olhar muito mais. Nós temos a Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu a pedir aos países para inventarem a nova Bauhaus europeia. Ora, a Bauhaus, como o Sr. Ministro sabe, e isto é a Europa a dizer, esta é a cidade que nós queremos, esta é a cidade que nós queremos fazer e reconstruir. A Bauhaus, como o Sr. Ministro sabe, foi uma escola de pensamento do princípio do século XX que se dedicou precisamente a reconstruir a habitação. E foi absolutamente notável, entre as duas grandes guerras, até os nacionais socialistas terem exterminado a Bauhaus, portanto os nazis, não é? Quando Hitler foi eleito, terem exterminado a Bauhaus, terem acabado com aquele caldeirão cultural e terem feito desaparecer aquilo que seria uma nova maneira de habitar na Europa. E foram quase todos expulsos para outros países do mundo, porque eles acabaram com a cultura, os nazis, não é? O nacionalsocialismo acabou com a cultura. Portanto, resumindo e concluindo, até a Europa, a Comissária Europeia fala-nos disto. O que eu gostava é que houvesse uma política nacional, uma ideia que não fosse só vamos gastar para não termos de devolver o dinheiro. A sério, a sério. Gostava que existisse uma ideia, gostava que existisse uma política nacional. Gostava. Estamos todos à espera que isto seja assim, estamos todos à espera que isto aconteça. É que, sinceramente, eu não... O meu problema é assim, nós convocámos logo em dezembro este debate de urgência porque nós já estávamos mesmo a ver que o Sr. Ministro sem plano e sem dinheiro não era tão perigoso como sem plano e com dinheiro, porque vai espatifar e infelizmente espatifar o nosso próprio dinheiro. E, portanto, resumindo e concluindo, eu só espero que ele tenha implantado no espírito a necessidade de ter um plano nacional de habitação, que é obrigatório por lei, mas já nem é por isso, é mesmo porque é preciso articular recursos com carências e ter uma ideia de cidade.